Bem-vindo ao canal 3 Tons de RH. Estou aqui com a Valéria, com o Roberto. Opa, A gente também dando continuidade a essas conversas que a gente faz para comentar notícias, né? Então, a gente tem um tema para a gente debater aqui, trocar uma ideia, né? O tema é o etarismo, é um tema da agenda da diversidade. Uma matéria que saiu no jornal Valor e a repórter que fez, desenvolveu, né? É a Marcela Marcos, tá? Então, diversidade é um tema que a gente já debateu algumas vezes aqui no nosso canal. E o que vocês acharam da matéria, Valéria e Roberto? Olha, é sempre interessante, né, a gente perceber o quanto que, no caso, né, o tema etarismo está hoje, né, sendo apresentado em várias mídias, né, diferentes. Está bem assim no momento de discussão desse assunto e que é fantástico, né? Porque quando a gente fala de diversidade, existe aí a diversidade também de momentos, eu acho que na carreira, né, de idade, né, e tantos pontos, né, são apresentados. Neste texto, em particular, se fala muito sobre a busca de algumas organizações de ter cada vez mais, né, no seu quadro, um percentual de pessoas acima de uma determinada idade, então acima de 50, acima de 60 anos, enfim. O que é muito interessante. E já acompanham isso como uma meta, né, de ter ali, né, um percentual significativo, que é muito interessante também porque abre, né, o olhar para o tema. Mas no final, né, não querendo já pular o texto inteiro, que é até meio longo, mas o final ele traz um ponto para a nossa reflexão também, que tudo bem, queremos ter a diversidade e ter aí um empenho em aumentar os percentuais, né, de pessoas acima de uma determinada faixa etária, é muito importante. Mas, no final das contas, é fundamental escolher profissionais que vão, de fato, agregar valor, que vão, de fato, acrescentar resultados para a organização. Porque, mesmo com a busca de termos a diversidade presente, não muda o fato de que todos nós profissionais temos que estar no nosso melhor, estarmos sempre buscando um aprimoramento de conhecimento, de performance, né? Para poder apresentar ali propostas de valor para as organizações, né? Porque somos donos da nossa própria carreira e isso vale para qualquer idade, ou não é? exatamente. Esse assunto é um assunto muito importante, né? Porque a gente percebe uma ênfase às vezes em alguns aspectos, né? Quando a gente fala em termos de diversidade, né? E o objetivo exatamente de um público numa empresa ser diverso é para você ter muito mais possibilidades, né? De geração de ideias, de resultados diferentes, né? De caminhos diferentes, de formas de ver diferentes. Então, quando você tem uma pessoa que não é, digamos, de uma situação comum, né? Você tem exatamente essa pessoa para te dar alguma coisa que seja vantajosa, né? E esse é um espírito que as empresas têm que ter, né? Então, quando a gente olha a questão do etarismo, a idade, ao longo do tempo, ela foi perdendo um pouco, né, a sua importância ou força, né? Porque as empresas seguindo na linha de que quanto mais jovem, melhor, porque o jovem tem o dinamismo, né? Isso não quer dizer que uma pessoa mais velha não seja dinâmica. O jovem é melhor porque, de repente, o jovem tem mais é, 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 o conhecimento da tecnologia, não quer dizer que uma pessoa com mais idade não consiga adquirir tecnologia, né? E se a gente quiser falar de tempo, né, vamos pela via estatística, né? Vamos pegar séries históricas, aí a partir daí a gente olha passado, né? A pessoa que tem mais idade, ela pode dar uma ideia
do intangível, né? Não é só pela questão estatística, mas ela pode dar o porquê aquelas coisas aconteceram naquele momento. Então, assim, ter uma pessoa, né, com mais idade, né, eu entendo que seja importante, né? Entendo que as pessoas têm que, as empresas têm que pensar, sim, em distribuir da melhor maneira, né? A gente até antes da nossa conversa a gente estava falando sobre possibilidade de cotas, né? Mas o importante aqui é a gente pensar que a empresa, para ter resultado, ela tem que transformar ao máximo, né, a sua população, população diversa, né? Então tem que pensar sim em pessoas que têm uma idade maior. Do outro lado, as pessoas que têm que ser viáveis para as empresas, né? Aquela pessoa que tem mais idade fala assim, não, antigamente a gente fazia dessa maneira, né? A gente sempre fizemos isso, né? São discursos que não cabem numa situação. A pessoa com mais idade tem que estar aberta, né, para situações novas, né? Tem que aprender novas tecnologias, né? Então, se não tiver também essa contrapartida, realmente fica muito mais difícil a pessoa conseguir um emprego, né? Se está no mercado, né? Roberto, eu concordo contigo. Realmente, uma das coisas que mais me incomoda é um estereótipo, né? Assim, tenta rotular determinadas pessoas ou grupos de pessoas com características, como todo mundo dessa forma, todo mundo jovem é assim, e aí se tenta muito a traçar grandes linhas, todo mundo com essa característica é assim, todo mundo. Isso é muito ruim. E nesse caso de etarismo, eu acho um dos mais graves, porque simplesmente, na minha visão, se cortou oportunidade até de participar de processos seletivos, na maior parte das vezes. Então, é, a pessoa, independente da sua idade, que mostra essas características, tanto você, Roberto, como a Valéria falaram, né? Que está sempre aprendendo, que tem um olhar para frente, que traz toda a sua bagagem profissional, sim, sua vivência, foi espectador das grandes mudanças organizacionais, econômicas dos últimos tempos, ou seja, tem uma bagagem muito interessante para trocar com outros grupos, com outras características, com outros profissionais, com outro tipo de bagagem, é uma mistura, assim, é uma combinação extremamente interessante que simplesmente se cortou a oportunidade de ter essa experiência, né? De proporcionar essa experiência. Então, eu acho isso lamentável. E na matéria traz experiência de duas empresas, grandes empresas, né? A Sanofi e a Pepsi, o que eu espero, né, que muitas pessoas tenham lido essa matéria ou que a gente venha debater com outros canais, outras pessoas estão debatendo, para que a gente comece a afastar, né, essa questão desses estereótipos, como Roberto, como você mencionou, quem tem mais idade tem resistência à tecnologia, tem pouca energia, ou está aqui simplesmente porque está aposentado, então é um bico, então complementa. Ou então porque fica. Gente, isso não faz sentido. A gente está, na minha visão, assim, num momento meio absurdo de simplesmente descartar as pessoas e não ouvi-las, não dar nenhum tipo de oportunidade para fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, né? Então, eu acho esse tema importante, como você falou, a gente tem que estar sempre tocando nele, seja na questão das gerações, né, diferentes tópicos, né? Essa matéria traz muito um viés de olhar do ISG, né? Tem a questão das gerações, tem a questão dos resultados da empresa, tem a questão de maturidade organizacional. Então, eu acho que esse tema tem tudo a ver e a gente tem que se manifestar sim, tem que se posicionar, que todo mundo tem que ter oportunidade, porque, só confirmando, né, que vocês falaram, o importante é o resultado, né, o progresso, o desenvolvimento profissional, que é importante. Quais são os resultados? Porque sem isso, e, inclusive, É, na matéria, né, Valéria, no final sim, tem uma frase que é emblemática, né? Quando o resultado acontece, uma ideia acontece, um processo novo, ninguém pergunta qual é a idade de quem deu a ideia ou claro, daquele claro, grupo de pessoas. Então, o claro. que é Eu, isso, eu, gente? eu acho que tudo tem os dois lados, né? Eu acho que, claro, se criou alguns estereótipos, mas esses estereótipos eles apareceram da onde? Do nada? Não, provavelmente os estereótipos nasceram de posturas que acabaram trazendo, né, essa imagem para as empresas.
Então, de profissionais que muitas vezes não se atualizaram, que ficaram mais focados em ter um emprego ao invés de ser um profissional que se desafia o tempo inteiro. E aí foi envelhecendo, não de idade, foi envelhecendo em termos de conhecimento mesmo, de possibilidade de agregação de valor. Então, tem os dois lados. As empresas abrirem oportunidades de conhecer, né, de se abrirem para um novo olhar sem os paradigmas, né, do passado, e a todos nós sermos cada dia mais interessantes, né? E, novamente, você não precisa ficar a vida inteira numa mesma empresa. Pense na sua carreira como um processo aonde você caminha por um tempo que, né, do seu desejo, né, nela, e que você pode continuar a sua carreira e agregando valor em outras empresas, ou fazendo outros projetos, ou criando a sua empresa, ou como você decidir. Mas para tudo isso, você precisa estar preparado. E você precisa mostrar que, de fato, você vale, né, o investimento em você. Você agrega valor. Eu acho que, neste momento, a empresa começa a perceber, não, de fato, os resultados acontecem, né? E você cada vez mais tem o seu valor, né, sendo exaltado, sendo reconhecido, que eu acho que é o mais importante. São as duas pontas que precisam ser cuidadas, né? Cada um de nós, né, temos que cuidar disso, independente da idade. Hoje você tem 20, 30, daqui a pouquinho você tem 40, 50. Então é um processo, né? Ele precisa ser contínuo, né? Até a hora que você decidir, né, e descansar para uma praia, não quiser mais viver aí o mundo nem corporativo, nem, né, nem do trabalho, que também está ok, cada um tem que buscar o seu caminho, não é, meninos? É isso aí. Eu acho que, de novo, né, eu acho que a gente falou disso numa outra matéria, que são as experiências, né? Então, eu acho que nada melhor que fatos e dados. A matéria traz que essas duas grandes empresas vêm melhora no clima organizacional, engajamento, geração de ideias, inovação. Então, eu espero que, particularmente, definitivamente, isso tudo que a gente está dizendo se comprove, né? Que é bom mesclar, que é bom dar oportunidade, que é bom ouvir. Bom, gente, a gente fica aqui por aqui com esse tema. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu a gente até o final do nosso vídeo, muito bacana. Ideias, sugestões, contribuições, venha, participe, né? Isso é muito importante ter a participação e a opinião de vocês. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Um abraço.